Vamos agora dar início à rica programação do primeiro Sugar Day. Antes, um aviso importante: todas as perguntas para os painéis podem ser enviadas pelo QR Code que projetaremos em nossa tela. Após o evento, todas as perguntas enviadas serão reunidas em um único documento com as respectivas respostas dos palestrantes. O material será encaminhado diretamente para o e-mail de todos os inscritos no evento. Aí está o QR Code. Durante todo o evento, vocês vão poder acessá-lo. Vamos começar, então, com a primeira palestra, a primeira apresentação, Porto de Santos, Infraestrutura e Investimento. Beto Mendes, diretor de operações da Autoridade Portuária de Santos, a gente te convida para dar início ao primeiro Sugar Day. Muito obrigada. Obrigado. Muito bom dia a todos. Quero primeiramente aqui cumprimentar o Eduardo. O Eduardo é um amigo, parceiro, é um grande batalhador pelo desenvolvimento de Santos, da associação comercial, do segmento empresarial e apaixonado pelo desenvolvimento, pelo trabalho. Então, eu sou teu fã, Eduardo. Então, em primeiro lugar, esse carinho que eu estou me dirigindo ao Eduardo, eu quero que seja extensivo a toda a diretoria da Associação Comercial de Santos, mas você resume isso, Eduardo, você resume trabalho, você resume boas energias aqui para a comunidade portuária, a comunidade santista. Quero cumprimentar a Ângela, que nesse ato aqui, ela é secretária executiva e representa a associação, a AEXA, Associação dos Exportadores, a Thaís Margarido, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico do Guarujá, está a caminho, o Bruno Orlandi também está a caminho, o Pedro de Sá, diretor de Portos de Cubatão, está aqui presente. Quero cumprimentar a todos nessa manhã e desde já registrar aqui os meus votos de que seja uma manhã muito proveitosa, de grandes trocas de aprendizados e de informações, num momento que o setor está bastante preocupado, que o setor está bastante pensativo em função do tarifaço, né, que obviamente isso nos assusta no primeiro momento, isso faz com que todo o setor tenha novas articulações, novas negociações, então é um momento de grande importância. Mas como eu estou aqui representando o nosso presidente Pomini, nosso presidente está hoje em Brasília, tratando de inúmeras ações, inúmeros projetos e discussões do Porto de Santos, me incumbiu de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, trocando informações. Eu vou fazer aqui uma apresentação dos números e que nos alegra muito e que nos estimula muito a continuar trabalhando pelo Porto de Santos e pelo Brasil. E ao final, vocês fiquem à vontade, caso queiram, podem fazer as perguntas que nós, com o maior prazer, tentaremos esclarecer a todos. O Porto de Santos pode ser redundância para quem já é familiarizado com o Porto de Santos, mas como aqui tem pessoas ligado ao segmento, né, de açúcar, o segmento de exportação, e não necessariamente todos conhecem o modelo a sistemática, como funciona o Porto de Santos. Então, de uma forma muito sintética, eu quero transmitir a vocês que o Porto de Santos é um porto multipropósito. O que é ser multipropósito? Significa que ele movimenta quase todos os tipos de cargas. Aqui, basicamente, o que não movimentamos aqui em Santos
são cargas vivas, são proteína animal vivo. No mais, a gente movimenta quase todos os tipos, através de containers, granéis líquidos, carga geral, passageiros. O ano passado alcançamos aqui o maior recorde histórico de 1,1 milhão de passageiros que passaram pelo Concais em Santos. Roll-on, que movimenta os carros, né, tanto para exportação quanto para importação. Enfim, as cargas são as mais variadas, né? O açúcar é uma das cargas de grande importância aqui para o Porto de Santos e, obviamente, em função de ser um porto multipropósito, em função de movimentar a maioria ou quase todos os tipos de cargas, obviamente a gente demanda aqui os mais variados serviços para atender toda a nossa comunidade portuária. Nós temos 58 terminais. É importante deixar claro que 100% dos terminais aqui no Porto de Santos são terminais privados. Recentemente, ouvimos falar muito em privatização do Porto de Santos. Na verdade, os terminais já são privados. O que se discutia é a privatização ou não da autoridade portuária, que nada mais é, nada menos é do que o síndico aqui no Porto de Santos. E como é um porto multipropósito, nós temos o dever, é nossa atribuição, fazer a interação entre todos os setores, entre todas as cargas, porque nós vivemos aqui, obviamente, numa concorrência, e uma concorrência boa entre as cargas, porque todas as cargas estão vivendo um boom de crescimento, um boom de desenvolvimento e contribuindo para que o porto bata recordes em cima de recordes. Então, nós temos, como eu falei, 58 terminais, 16 quilômetros de cais acostável. O nosso canal hoje é 15 metros, mas mais à frente eu vou poder falar dos nossos projetos, do nosso trabalho aqui para aprofundar o canal. Nós temos 62 berços de atracação, somente dentro da área do perímetro do porto, que nós chamamos de poligonal. Nós temos 55 quilômetros de dutovias e também temos 100 quilômetros de ferrovias, isso dentro da nossa poligonal. O canal como um todo, ele tem uma extensão de 25 quilômetros. O ano passado, nós recebemos aqui em Santos quase 5.500 navios. Isso significa que nós fizemos quase 11 mil operações de atracação e desatracação. Esse é um trabalho da Diretoria de Operações, da qual tenho a honra de ser o diretor. A Diretoria de Operações, ela é responsável por 3 áreas no porto: a operação portuária, a operação dos navios, a guarda portuária e também o meio ambiente. Dando sequência, nós transportou cargas aqui para Santos, quase 520 mil vagões de trem, quase 3 milhões de caminhões, e nós crescemos 10% na movimentação de container no ano anterior, e estamos crescendo 10% novamente nesse ano de 2025. Batemos 5,4 milhões de TEUs, ou seja, containers de 20 pés, 5,4 milhões o ano passado, e esse ano, Eduardo, nós vamos raspar ali 6 milhões de TEUs, a nossa projeção de crescimento para esse ano. Nós temos 20 quilômetros de avenidas, que nós chamamos de perimetrais. Mais à frente vocês vão poder ver o que vai acontecer com as nossas perimetrais no próximo ano. Vamos falar um pouquinho dos dados operacionais de 2024. Como eu já falei aqui em recorde, mas não é a autoridade portuária sozinho, não são os terminais isoladamente. Na verdade, é um trabalho de toda a comunidade portuária, passando pela associação comercial, passando pelas lideranças, pelos municípios que compõem aqui a poligonal do Porto de Santos, uma relação muito próxima com os municípios. A Prefeitura de Santos aqui um trabalho fantástico na relação Porto-Cidade, com a Prefeitura do Guarujá também. Estamos estendendo a poligonal
para a prefeitura o município de São Vicente. Nós temos aí construindo algumas ações junto com a prefeitura de Cubatão. Tem mais à frente vocês vão poder ver a nossa usina hidrelétrica em Bertioga e assim sucessivamente. Bom, eu gosto de fazer uma explanação lúdica. Esse número de 179,8 milhões de toneladas, eu transformo ele como se tudo fosse transportado por caminhões, por carreta que transportam 30 toneladas. Isso, de forma lúdica, fica mais claro, porque quando a gente fala 179,8 milhões de toneladas, muitas vezes a gente demora um pouco para fazer esse cálculo, mas isso significa que os 365 dias do ano, o Porto de Santos recebe, ou melhor, recebeu o ano passado, 365 dias, recebeu o equivalente a 16.420 caminhões, carretas com 30 toneladas, todos os dias, do dia 1º ao último dia do ano de 2024. Isso significa, e é bom esclarecer para vocês, como eu falei inicialmente, que é de forma lúdica, porque 1/3 disso já é movimentado por trem. No caso do açúcar, vocês vão ver que o percentual é muito maior por trem. É um percentual pequeno que é transportado por caminhões. Mas a média do Porto de Santos é aproximadamente 30% que é movimentado por trem. Então, desse número, significa que aproximadamente 11 mil e tantos caminhões, todos os dias, de média, realmente chegam aqui e saem aqui de Santos, aqui do Porto de Santos. Porém, quando a gente fala média, é média considerando Natal, Ano Novo, Semana Santa, Carnaval e assim por diante. Réveillon e assim por diante. Então, significa que tem dia de pico de safra que aqui em Santos, aqui no Porto de Santos, movimenta mais de 20 mil caminhões. Aí agora eu estou saindo do mundo lúdico, que é a média anual que eu apresentei para vocês, e estou falando na nossa realidade do dia a dia. Para isso, mais à frente, nós vamos apresentar algumas soluções que o Porto de Santos está empreendendo, junto com a comunidade portuária, para que possa absorver essa demanda que nós temos aqui e, obviamente, o crescimento que se espera aqui em Santos. As 179,8 milhões de toneladas que movimentou Santos aqui o ano passado, e mais à frente eu vou mostrar para vocês que esse ano nós vamos alcançar aqui, porque assumimos a gestão do Porto de Paranaguá também, que hoje é gerido por Santos, nós vamos... Tudo bem, secretário? Tudo ótimo. Nós vamos movimentar 200 milhões de toneladas. E aí, para que vocês tenham uma ideia, assim, de grandeza, uma ordem de grandeza, os dois portos do Paraná, que é Paranaguá e Antonina, e Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Itaqui, no Maranhão, esses 4 portos juntos movimentaram ano passado 161 milhões de toneladas, enquanto Santos movimentou 179,8. E uma outra informação muito importante é que, de tudo que se movimenta, a corrente comercial líquida do país, 29% passa pelo Porto de Santos e é fruto do trabalho de toda a comunidade portuária, de ação dos terminais, dos armadores, da Associação Comercial, da SOPESP, de todos os trabalhadores que fazem que nos estimulam com esse número, que é um orgulho nacional. Aqui é a Interlândia do Porto de Santos. O que é Interlândia? É a região do país que produz as cargas e que mandam para Santos para ser exportadas para aproximadamente 200 países do mundo, o equivalente a aproximadamente 600 destinos. Então, dessa região, que são 3 tons de azul, né? O mais escuro, o médio e o mais claro, dessas regiões é que as cargas vêm para Santos ou
chegam em Santos para que esse mercado consumidor ou que a indústria que instalada nessa região recebam essas mercadorias. Para que vocês tenham uma ideia, nós tivemos aqui recentemente que o Eduardo, aqui a Associação Comercial, sediou como esse importante evento no dia de hoje, sediou um evento do algodão. E nós tivemos aqui e... Ó, já vai ser... Puxa vida, como passa o tempo aí. Já vai ser o próximo aí, que já aí daqui um mês e pouco. Então, veja bem, o algodão produzido na Bahia, vocês podem ver lá que a Bahia se enquadra como Interlândia secundária. Mas, por exemplo, o algodão que produz na Bahia, 95% do algodão produzido na Bahia, ele é transportado até Santos. Aqui é estufado nos containers e de Santos é que é exportado mundo afora para os mercados e consumidores do nosso algodão. Então, essa é a Interlândia, quer dizer, é de onde tem toda essa relação operacional com o Porto de Santos. 96%, o market share nacional, o que representa o Porto de Santos, o volume de cargas movimentadas no Brasil. 96% do algodão, olha a importância do açúcar, 72% de todo o açúcar produzido no Brasil, ele é exportado aqui por Santos. 76% do café, 38% do milho, 31% da soja e 67% da proteína animal. Nós administramos também o Porto de Itajaí. Por lá sai suíno e sai frango. Na verdade, a proteína bovina vem para Santos, né? Vem para São Paulo, e suíno e frango sai por Itajaí, Santa Catarina. Propositalmente, eu deixei a laranja por último, porque a laranja representa 90%, e isso significa que de cada 10 copos de suco de laranja que toma na Europa, 9 é brasileiro e 8 passa aqui por Santos, passa pelo trabalho, pelas mãos de toda a nossa comunidade portuária. Bom, falamos um pouco do que ocorreu no ano passado, falamos de recordes e agora vamos falar de 2025. Nos últimos dias tivemos uma notícia fantástica. Nesse ano de 2025, exclusivamente em containers. Por que eu estou falando containers? Porque o porto, ele é classificado, o ranqueamento do tamanho da movimentação dos portos, a classificação é por teus, que são containers de 20 pés. Então, o que ocorre? Essa posição do Porto de Santos em relação ao mundo é contando exclusivamente com container. Porque se nós fôssemos, se existisse a classificação por tonelada, obviamente nós estaríamos aí entre os 10 maiores do mundo. Até porque o maior volume que movimentamos aqui não são containerizados. Mas nesse ano, pela Lloyd's List, nós éramos o 43º colocado no mundo entre os portos e saltamos para 37. Saltamos 6 posições somente nesse ano de 2025, de 2024 para 2025. Nós somos o único porto do Brasil que está entre os 100 maiores do mundo. E nós nos tornamos em containers também, porque em tonelada nós já éramos, assim, com muita folga, o maior da América Latina, e agora também assumimos o primeiro lugar em tonelada. O primeiro lugar em movimentação de containers. De janeiro a agosto, nós movimentamos somente aqui em Santos, mais à frente nós vamos consolidar os números com o Itajaí também. Nós movimentamos 122 milhões de toneladas. Isso significa, aqui é o gráfico, o azul mais escuro é o que está movimentando esse ano,
O amarelo é a média dos últimos 5 anos e o verde foram os números do ano passado, que foi o nosso ano recorde. E esse ano nós vamos bater o recorde do ano passado. Nos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, houve um pequeno recuo na movimentação de carga, mas o que ocasionou isso? 2 fatores. As regiões produtores, em especial o Mato Grosso, teve um veranico muito intenso no ano passado e atrasou o período do plantio da safra agrícola. O que ocorreu? E também teve a questão comercial, questão de preço, onde segurou-se no início do ano as vendas, porque obviamente os números que passam em Santos primeiro produz, depois prepara, né, o produto para ser exportado. E a hora que ele é comercializado, que ele vem para Santos para exportação. Então tivemos esse delay no início do ano. Esse segundo gráfico são containers. O ano passado nós crescemos 10% e estamos crescendo esse ano em média 10% novamente, em cima do que já crescemos e batemos recorde no ano passado. O azul é o que está ocorrendo esse ano, o amarelo é a média dos últimos 5 anos e o verde, ali tem 2 tons de verde. Um é o ano recorde e o outro é o máximo histórico. Vocês verem que se confundem, um está sobrepondo ao outro porque os 2 ocorreram no ano de 2024. Mas quando nós olhamos para a média dos últimos 5 anos, vejam, vocês podem ver com bastante clareza a ampliação da movimentação de cargas aqui em Santos. E isso que nos deu a condição de saltar 6 posições no ranqueamento mundial entre os portos. Porto de Itajaí é um porto de grande importância para o Brasil, é um porto estratégico, numa região que por lá sai muita carga, como eu já falei aqui, de proteína animal, no caso de frango e de suínos, e também sai muita madeira por Itajaí, em função das indústrias na região sul do país, em especial as indústrias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nós recebemos lá por Itajaí muito aço. E por que eu estou falando do Porto de Itajaí? Porque o Porto de Itajaí era o único porto no Brasil, até 31 de dezembro do ano passado, era o único porto do Brasil que era gerido, que era administrado por uma autarquia municipal, que era uma autarquia da Prefeitura Municipal de Itajaí. Uma decisão acertada do presidente Lula, ele não renovou esta delegação de competências, porque nesse interstício teve algumas questões políticas local que levaram ao Porto de Itajaí, que é um porto de grande importância para o nosso país, ficou praticamente 2 anos quase sem movimentar cargas. E um país onde as relações, tanto as exportações quanto importações crescendo, um país onde a capacidade de movimentação de carga dos portos carece de ser ampliadas, não se justificava um porto desativado ou em processo de retomada, que no caso estava no ano passado. O presidente Lula tomou a decisão e escolheu o Porto de Santos. Não foi nós aqui de Santos que pedimos, mas ele escolheu o Porto de Santos para que possa fazer a gestão do Porto de Itajaí, até que se crie uma autarquia ou uma empresa pública federal Itajaí e que daí ele possa caminhar com as suas próprias pernas. Itajaí, nós movimentamos até agosto Itajaí até julho, 9,7 milhões de toneladas. O que significa? O Porto de Itajaí significa que é um porto importante para o país, mas que ele movimenta aproximadamente 8% somente de tudo que é movimentado aqui em Santos. Do ano de 2024, que já estava retomando Itajaí, depois do período longo que ele ficou quase desativado, nós esse ano estamos crescendo em Itajaí 8,6% em média e
temos assim muita convicção que continuará com crescimento forte nos próximos anos. Itajaí e Santos, de janeiro a agosto, movimentaram juntos 131,7 milhões de toneladas. Fazendo aqui uma conta rapidinho, esses 131,7 milhões de toneladas tem uma projeção média de a gente alcançar esse ano de 2025 muito próximo, se não batermos, muito próximo de 200 milhões de toneladas movimentados pela Autoridade Portuária de Santos, matriz e a filial de Itajaí. Açúcar, esse é um momento muito importante, né? E é o principal, é o que vocês vieram aqui para ouvir, para discutir. Então, o açúcar é uma carga de grande importância aqui para o Porto de Santos. O ano passado, nós tivemos uma movimentação expressiva, como vocês podem ver o gráfico à esquerda, nós movimentamos algo próximo a 26 milhões de toneladas aqui no Porto de Santos de açúcar, que foi algo em torno de 15% de toda a movimentação. Olha, eu quis colocar aqui um gráfico comparando os outros portos do país. Enquanto Santos, olha, à esquerda, né? A movimentação de Santos, e aí vem a comparação, segundo lugar Paranaguá, Maceió, terceiro, e assim sucessivamente. Esses números são até julho. De que forma é movimentada as cargas de açúcar que vêm para Santos? Olha, esse é um dado muito importante, muito bom. 94% vem por ferrovias e 6% vem pelo modal rodoviário. O açúcar movimentado em Santos, aí estão os principais destinos: China, Índia, Nigéria, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Agora vem uma notícia que pode não ser a melhor, e acho que é por isso que é o principal do dia hoje aqui, as discussões, questão do tarifaço, porque o Porto de Santos, como eu falei lá no início, que é um porto multipropósito, nós não estamos sofrendo os impactos do tarifaço. Nós, no mês de julho, que houve antecipação de embarques, nós esperávamos que em agosto nós íamos ter um decréscimo na movimentação de carga, e foi o contrário, nós batemos recorde novamente em agosto. Mas, no caso específico do açúcar, nós movimentamos no ano passado, de tudo que movimentou, lembra que eu falei quase 15%? Foi 14,6% de toda a movimentação aqui de Santos, foi de açúcar, e esse ano de 2025 nós estamos em 11,4%. Obviamente, vocês que são do setor, vocês podem ter até outras explicações, que não somente o tarifaço. Mas nós estamos acreditando que no caso específico do açúcar, por isso nós estamos apostando muito no diálogo, apostando muito nas tratativas comerciais que estão ocorrendo nesse exato momento, né, nesses últimos dias e que ocorrerão nos próximos dias, mas esse é um número que, no segmento açúcar, obviamente acende uma luz laranja para todo o setor. O que vem pela frente? Tem uma água, por gentileza? Ah, essa aqui? Obrigado. O que vem pela frente? Muito obrigado. Para que nós possamos dar conta da demanda crescente pelo Porto de Santos, obviamente nós temos aqui um conjunto de esforços, integrado com as prefeituras, com as secretarias municipais. O secretário Bruno Orlandi, que está aqui à frente, é um parceiro irmão da nossa diretoria do Porto de Santos, da nossa equipe de colaboradores. A relação com a prefeitura é muito do ganha-ganha, é muito do desenvolvimento, mas nós estamos trabalhando juntos com uma série de ações. E do ponto de vista nosso, do Porto de Santos, isso é um gráfico fantástico, mas ao mesmo tempo é um gráfico que nos traz grande preocupação. Eu até brinco lá com a nossa equipe da operação, que eu tenho
uma família de japoneses lá que eu falo que é a família Shiro, Kanashiro, Maeshiro, então eu falo que é a família Shiro, e eles são bem cautelosos e céticos, né? Ele fala assim, não, mas isso não vai acontecer. Eu pego e falo para eles assim, olha, vocês são técnicos e eu vou contar para vocês que eu também não sou vidente e nem sou futurólogo, mas ocorre que os números dos últimos anos estão apontando para isso, que daqui 10 anos, em 2035, mantido esta média de crescimento que vem ocorrendo em Santos nos últimos anos, nós vamos passar de 300 milhões de toneladas movimentadas somente aqui em Santos, não contando com Itajaí. Isso significa que a prefeitura e as prefeituras que compõem que compõem a poligonal do Porto de Santos e mais a ampliação da poligonal do Porto de Santos, né? Que isso significa que vamos ter muita dor de cabeça pela frente, nós vamos ter muito trabalho, vai ter que ter muita dedicação, muito planejamento, muita tecnologia, ampliando todos os leques para que a gente possa conseguir absorver essa demanda. E o que estamos fazendo para dar conta disso? Cooperação estratégica com as principais associações, universidades, instituições, portos internacionais. Esta semana nós estivemos no Polo Tecnológico de São José dos Campos, que eu vou mostrar mais à frente, assinando um acordo de cooperação, contratando o Polo Tecnológico de São José dos Campos também para integrar aqui aos nossos trabalhos. Na próxima semana, nós vamos estar assinando com a Fundação Valência Port, que é a espanhola, o nosso plano de descarbonização. Enfim, são uma série de ações que incluem parcerias com startups, empresas do setor, realizações de estudo técnicos e revisão de normas, que são as nossas NAPs, para que possa criar novas práticas, para que possa destravar algumas questões que podem dar mais celeridade ao processo. Nós temos uma agenda ambiental da descarbonização, que eu acabei de falar, que estamos assinando o nosso plano ambiental, novos condomínios logísticos que vamos poder ver mais à frente, que já foi licitado recentemente, já tem o vencedor da licitação, que é a Ilha do Tatu, mas também que vem ainda até o final desse ano, no máximo início do próximo ano, o Tecon Santos 10, revisão da poligonal, que está sendo discutido com as prefeituras da região, obras de infraestrutura e ESG. Ocorre que nos últimos anos o Porto de Santos teve um volume muito pequeno de investimentos, que nesses últimos 5 anos foram investidos aqui 71 milhões de reais. 71 milhões de reais para um porto do porte e do que representa Santos para o Brasil e para o mundo, é quase zero. Mas a gente está nesse processo de retomada. O nosso presidente Lula, o nosso ministro Silvio Costa Filho, o nosso presidente da Autoridade Portuária de Santos, o Pomini, estamos trabalhando todos alinhados nessa linha, que este ano, ou melhor, o que houve de investimento o ano passado, este ano e os próximos anos, somente de recurso público, recurso federal, aqui em Santos, são 12,5 milhões de investimentos. Mas como bilhões de investimentos, mas como vocês vão ver mais à frente, não para por aí. Tem recurso do Estado e tem muito recurso da iniciativa privada, de toda a comunidade portuária. As avenidas para os caminhões, as linhas férreas para os trens, mas para o navio, a principal avenida é o canal de navegação, que hoje, aqui em Santos, nós temos um calado de 15 metros. E temos em 18 pontos ao longo do canal do Porto de Santos, nós temos pedras. E os navios, obviamente, são limitados ao nosso calado aqui operacional, que são de 15 metros. O que ocorre? Nós acabamos de licitar, já está com ordem de serviço o trabalho de derrocagem.
E o que é, na prática, esse trabalho de derrocagem? Serão implodidas as pedras lá no fundo do canal, em 18 pontos. Eles serão... Quantos? Está acabando? Tá, então eu vou encerrar bem rápido. São 18 pontos, e esses 18 pontos serão transportados para outros locais adequadamente corretos, e, simultaneamente, está sendo licitado já o aprofundamento do canal de 15 para 16 metros, e a licitação vai ocorrer nessa sexta-feira. Paralelo, simultaneamente a isso, nós estamos modelando uma PPP com o BNDES para assim que o canal chegar a 16 metros, ele possa ser ampliado para 17 e, obviamente, receber os maiores navios com a capacidade total de carga. O túnel que houve a licitação, que vocês acompanharam nos últimos dias, uma luta com o governo do estado para mais uma pista da Imigrantes, investimentos na perimetral do Guarujá e na perimetral de Santos, margem direita, que o total vai alcançar 1,1 bilhão de reais, e isso vai ser consolidado em breve. Estamos na fase final do projeto, implantando aqui o VTMIS, essa semana CDT Porte, que nós assinamos com o Polo Tecnológico de São José dos Campos, assinamos também com o Polo Tecnológico de São José dos Campos, o nosso hub de inovação portuária, o Smart Porto, e enfim, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero dizer a vocês que se fôssemos falar aqui tantas coisas que estamos lutando em conjunto, de forma colaborativa, com toda a comunidade portuária, eu ia ter que estender mais um pouquinho. Mas, um feliz e abençoado dia de aprendizado para todos, que esse dia seja um dia de grandes avanços, em especial para o setor açucareiro brasileiro. Muito obrigada. Obrigada, senhor Beto Mendes.